Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos tratar, vou colocar ali no telão, de um assunto que eu acho que ele interessa para todos nós, porque ele é um assunto que ele vai falar tanto para adultos, quanto para jovens, quanto para adolescentes, porque você pode hoje não estar no trabalho, você pode hoje não estar trabalhando, mas se você é um adolescente, você com certeza está aí se preparando para vir a trabalhar um dia. Um jovem que está na faculdade, que está terminando a faculdade ou que já terminou a faculdade, com certeza ele está ali também buscando um trabalho. E quando eu falo de trabalho aqui, eu não vou falar somente do trabalho remunerado, porque às vezes a gente pensa isso, que o trabalho é somente aquele que tem remuneração. Mas uma pessoa que trabalha em casa, uma dona de casa, ela também está trabalhando. Uma pessoa que às vezes exerce um trabalho voluntário, ele também está trabalhando. Então tudo isso, ele abrange esse trabalho. E o que eu quero propor nessa manhã para a gente falar sobre fé. O que é fé? É o que nós cremos, é o Evangelho de Jesus, é o que nós acreditamos, e trabalho. E como integrar essas duas coisas? A gente parece ser um assunto assim, tão bobo, tão banal, mas ele é tão difícil e tão mal interpretado. No decorrer daqui do estudo, eu vou mostrar para vocês que existem visões equivocadas, que não são cristãs do trabalho, visões cristãs dentro da igreja, dentro dos evangélicos que são equivocadas, e é claro que eu vou trazer para vocês aquela visão bíblica correta do que eu trabalho. Muitas coisas que eu vou falar aqui hoje, eu tirei desse livro, que é um livro de um pastor americano que chama Timothy Keller. Ele é um ótimo escritor, tem vários livros, muitos bons, assim, são fantásticos os livros dele. E um dos livros dele é esse que ele escreveu sobre fé e trabalho. E ele traz isso de uma forma assim, bem clara, e sempre colocando a escritura em contato ali com o que ele está falando. Eu gosto muito do Timothy Keller porque ele não tem uma página que ele não vai citar alguma parte da Bíblia. Ele vai citar pais da Bíblia, da igreja, filósofos, mas ele sempre faz o link com a palavra de Deus. E esse livro dele é muito bom. Eu diria que, eu até coloquei ali, que eu acho que ele é o melhor livro em português que fala sobre o assunto. É um livro baratinho, ele está a menos de R$40 na Amazon, se vocês quiserem comprar. Chama Fé e Trabalho, como interagir essas duas coisas, do Timothy Keller. Então, para a gente dar uma introdução nisso tudo, o que a gente precisa entender? Do que nós vamos tratar hoje? Nós vamos principalmente mostrar que existe, como eu disse, várias visões equivocadas sobre o trabalho. E às vezes elas estão enraizadas no coração. Eu, por exemplo, quando eu me converti com 38 anos de idade. Eu já conheço o Evangelho desde criança, me batizei com 12 anos, mas eu me considero que eu me converti com 38 anos. E quando eu me converti, a primeira coisa que eu cheguei no meu trabalho, eu já tenho um trabalho instituído, eu sou empresário. Eu cheguei lá e eu falei assim, como que eu vou trabalhar para Deus aqui no meu trabalho? O que eu devo fazer aqui na minha empresa para mim estar servindo ao Senhor? E sempre aquela dúvida, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, vou bolar uma reunião de oração, vamos bolar um estudo bíblico, vamos orar aqui no horário de serviço, vamos tentar fazer vários eventos evangelísticos. Eu tentei, assim, de várias formas, criar situações ali para servir Deus no meu trabalho. E eu não estava errado em nenhuma delas, eu estava correto. Mas um dia eu estava viajando e eu vi esse livro. E quando eu li, eu entendi que não é como eu sirvo a Deus no meu trabalho, mas como Deus interfere no meu trabalho. Como que Deus vai criar em mim um padrão para ser o melhor profissional. Não que as outras coisas estejam erradas,
Não que você não deva fazer isso, não que você não deva tentar evangelizar as pessoas que trabalham com você. Não é nada disso, é nossa obrigação realmente evangelizar. Mas o que Deus quer de nós, principalmente, é que nós sejamos o reflexo de Jesus aonde nós estivermos, fazendo nosso trabalho da melhor maneira possível, fazendo nosso trabalho de uma maneira bem criativa e bem produtiva. É assim que nós vamos servir a Deus no nosso trabalho. Amém? Então, eu quero começar falando primeiro das visões que não são cristãs do trabalho. E você vai ver que talvez isso está no nosso coração. Porque estava no meu algumas coisas. E não é cristã, isso são visões pagãs. A primeira coisa que o mundo às vezes vai falar sobre o trabalho é que o trabalho é uma maldição. Por que o trabalho é uma maldição? Porque o trabalho, ele vai se tornar um castigo para as pessoas. Quem nunca ouviu falar disso? Isso é uma visão errada, isso é uma visão pagã. Tem uma história que eu coloquei ali, mito de Sísifo, que é aquele cara ali que está subindo com aquela pedra. Como que é a história do Sísifo? O Sísifo foi condenado pelos deuses, então é uma visão pagã, não é uma visão cristã, né? Mas só para vocês entenderem, ele foi condenado pelos deuses, para todo dia, ele acordava de manhã, ele pegava uma pedra bem pesada, ele tinha que rolar essa pedra até o topo de uma montanha. E ele rolava essa pedra durante o dia todo. Quando ele chegava lá em cima, de noite, essa pedra rolava a montanha abaixo, aí no outro dia ele acordava de manhã, pegava essa pedra, subia a montanha novamente. Quando ele chegava lá em cima com essa pedra, no final do dia, no outro dia a pedra rolava de novo, aí ele tinha que pegar a pedra, subir novamente. Talvez você possa estar falando assim, não, esse é meu trabalho. Meu trabalho é isso, não tem utilidade nenhuma. Eu rolo a pedra o dia inteiro, eu não sei para que eu estou rolando aquela pedra, eu não sei qual que é o objetivo, eu não sei por que eu faço isso, por que a pessoa quer que eu faça isso todo dia, meu trabalho não faz sentido nenhum, eu trabalho e não vejo objetivo nenhum nele, eu já chego naquele trabalho cansado, e ele parece uma pedra que eu tenho que ficar rolando, e no outro dia eu tenho que rolar de novo. Talvez você está pensando que é o seu trabalho que eu estou falando. Mas isso é uma visão errada. O nosso trabalho, ele não pode ser uma maldição na nossa vida. E tem pessoas que encaram dessa forma. Encaram que o trabalho, ele se torna uma coisa assim cansativa, repetitiva. Tem gente que fala que o trabalho entrou no mundo por uma maldição de Deus. Que Deus que deu o trabalho para Adão. Não, o trabalho existe desde a criação. Quando a gente vai ler Gênesis 1, o trabalho está lá. Deus está trabalhando para construir o mundo. Deus em 7 dias trabalhou para a construção do mundo. Como todas as outras coisas, depois do pecado, depois da queda de Adão e Eva, elas foram realmente pioradas, né? O pecado ele foi a queda do homem e a queda das consequências. Então não quer dizer que o trabalho é uma pena para você. Porque ninguém já acorda segunda-feira e fala assim, segunda-feira eu vou trabalhar, né? A gente vê os memezinhos lá, né? Falando, hoje é sexta-feira, quer dizer, eu não tenho que trabalhar mais. Isso não é bíblico, meu irmão. Deus criou o trabalho para cada um de nós, para nos engrandecer, para que nós possamos desenvolver o mundo, para que nós possamos realmente transformar o nosso mundo. Não é uma coisa cansativa, ele não é uma maldição que foi criada. Isso é uma visão equivocada do trabalho. Isso aí foi criado. As pessoas às vezes, veem as pessoas falando assim, não, mas o trabalho bom é aquele trabalho que dá dinheiro. O trabalho bom é aquele que eu não tenho que cansar. Não, todo trabalho é importante. Todo trabalho é importante. Então você tem que entender isso, que o trabalho, ele tem que ter sentido para você, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que dar sentido à sua vida, sentido a quem você é e o que você faz. Senão você está tendo uma visão, não de Deus, uma visão pagã do trabalho. Você está equivocado na sua visão do trabalho. Outra coisa que eu já falei, né, que o trabalho é uma maldição. Tem gente que pensa que é isso.
Vai lá no relato de Gênesis e pensa assim, não, olha para você ver, quando Adão pecou, Deus condenou ele ao trabalho. Não, Deus deu trabalho a Adão antes do pecado. Deus deu para ele ali a obrigação de cuidar do jardim. Deus deu obrigação para ele, para colocar o nome nos animais, quer dizer, exigiu dele o quê? Criatividade. Deu para ele a obrigação de criar a família, em desenvolver a família. Isso tudo Deus deu antes do pecado. O pecado veio e como ele distorceu muitas coisas na nossa vida, a nossa sexualidade, a nossa forma de agir, o nosso coração, ele distorceu também o trabalho. Mas o trabalho, ele está na origem de Deus. Deus criou o trabalho e glória a Deus por isso. Segundo ponto, equivocado que as pessoas também entendem, que aí já é o contrário da maldição. Eles entendem que o trabalho é a redenção. Tem muita gente que fala assim, graças a Deus, eu vou trabalhar, porque eu vou sair de casa agora, vou ficar livre da minha sogra, da minha mulher, dos meus filhos. Tem gente que coloca o trabalho como a salvação para a vida deles. Salvação do casamento, salvação para filhos problemáticos, salvação para uma vida problemática. Aí o cara vira e fala assim, graças a Deus, vou trabalhar, vou ficar livre da minha mulher, não aguento mais ela falando na minha cabeça, eu vou embora. Isso é equivocado também, gente. E tem muita gente pensando nisso. Tem muita gente acreditando que o trabalho vai dar sentido para a vida dele. Que o trabalho vai fazer com que ele seja reconhecido, que ele seja alguém. Não é o trabalho que vai dar isso para você, não. Mas tem pessoas que acreditam nisso. Nada na vida tem sentido, somente o trabalho. Ele se torna, que a justificação dele se torna o trabalho. Eu antes de me converter, eu pensava muito nisso. Eu pensava que eu tinha que ser um ótimo profissional para que eu fosse alguém. Eu pensava que eu tinha que ser um ótimo empresário para ser reconhecido no meio dos empresários. Eu pensava que isso daria sentido para mim. Não que eu deixei de querer ser um ótimo empresário, não que eu deixei de ser um ótimo profissional, não que isso mudou o meu pensamento, mas ele me colocou na perspectiva correta do que é o trabalho. Quando você coloca o trabalho em primeiro lugar na sua vida, que você coloca ele sobre todas as coisas, o que você está fazendo do trabalho? Você está criando o trabalho, aquilo ali, idolatria. Você está idolatrando o seu trabalho. E o problema é que hoje, nós evangélicos, estamos esquecendo do conceito correto do que é idolatria. A gente às vezes acredita que idolatria é só ir lá, construir um artefatozinho de barro, né, de madeira, colocar, acender uma vela. Se eu não faço isso, se eu não tenho nenhum santo, se eu não tenho nada, eu não sou um idólatra. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Primeiro, quando Deus deu os 10 mandamentos, Ele não deu para o mundo, Ele deu para a família de Deus, Ele deu ali para o povo hebreu, né? Para o povo que estava ali no deserto. Então Ele deu para a igreja. Então quando Deus coloca ali em primeiro lugar o mandamento, não criar outros deuses acima de mim, né? não criar Deus para que você possa adorá-lo, Ele está dizendo que nós ainda podemos ser idólatras. E nós podemos estar idolatrando nosso trabalho. Nós podemos, sem estar pensando muito bem, estar idolatrando o que nós estamos fazendo. Idolatrando o dinheiro, idolatrando a fama, idolatrando o conhecimento. E aí você está sendo idólatra, do mesmo jeito. E o problema é que a idolatria, ela quando um artesão, né, e na antiguidade, quando eles iam fazer um deus ali de madeira, muito antes de você constituir isso, muito antes de ser um artefato de madeira, ele é um artefato do nosso coração. A idolatria nasce no nosso coração. Nós temos que ficar atentos com isso. Nós podemos estar dentro da igreja,
nós podemos estar vindo em todos os cultos, nós podemos estar na frente da igreja, e nós podemos estar sendo grandes idólatras, idolatrando outras coisas, colocando essas coisas acima de Deus na nossa vida. E o problema é que toda idolatria, todo Deus, ele exige o que da gente? Sacrifício. Quando você se torna um trabalhador idólatra, quando você se torna uma pessoa que idolatra o seu trabalho, vai ter sempre um sacrifício para você oferecer. Você vai oferecer a sua família, você vai oferecer o seu casamento, você vai oferecer um filho, você vai oferecer a sua saúde. Porque quando você colocar todas as coisas acima de Deus, você vai fazer algum sacrifício. E tem gente, tem pessoas que estão colocando acima da sua vida o trabalho. Aí às vezes tem problema de saúde, às vezes tem problema com a família. Tem pessoas que acham que vão se justificar. Não, mas eu quero trabalhar, eu vou trabalhar muito, porque eu vou juntar muito dinheiro. E aí eu vou me aposentar, eu vou comprar um sítio para mim, vou comprar uma chácara e vou viver nesse sítio. E lá eu vou levar meus filhos, vou levar minha família. Meu amigo, talvez você vai chegar lá, nem sua família vai ter mais. Eles não querem nem te ver mais. Talvez esse sítio vai ser para você viver sozinho lá. Pare de pensar nisso. Oi, irmão. Sim. É isso aí. O trabalho. Ele se justifica que eu vou trabalhar muito, que eu vou juntar muito dinheiro. Tem um rapaz que eu conheço que ele fala que você trabalha tanto para juntar dinheiro e quando você tiver 60 anos você não tem nem saúde mais para usufruir do dinheiro. Você vai ter que gastar o que ganhou no hospital. Olha o que Eclesiastes vai falar para nós, Salomão vai falar. Ele vai falar aqui do equilíbrio, olha. O tolo cruza os braços e come a própria carne. É claro que aquele que cruza os braços também e fala, não, é isso aí. Eu não vou idolatrar o trabalho, não. Eu vou idolatrar o sossego. Ele vai falar que ele vai comer a própria carne. Porque você não vai ter de onde tirar o seu sustento. É melhor ter um punhado com qualidade do que 2 mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Então você tem que ter equilíbrio na sua vida, meu irmão. O que a gente tem que ter é equilíbrio. A gente tem que trabalhar, e no momento que a gente estiver trabalhando, a gente trabalhar bastante, dentro das nossas condições, trabalhar para o nosso sustento. Ninguém está falando aqui que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos buscar promoção profissional, que nós não devemos buscar outros horizontes, né, outras possibilidades de trabalho. Também não estou dizendo que você também deve ignorar o trabalho e ficar de braços cruzados, né? Só na rede de boa vida, não é isso não. Não é isso, né? Igual eu conto que eu tenho um restaurante que eu fui lá, não podia falar que é na Bahia não, mas vou falar. Lá na Bahia, que eu cheguei no restaurante, estava assim, fechado para almoço, eles fecham para almoço. Então não é essa vida boa também não. Mas você tem que trabalhar e saber a diferença entre trabalhar muito e descansar. A proporção, gente, olha, Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Olha a proporção aí. Não é descansar 6 dias e trabalhar 1 também não. Você vai trabalhar mais na sua vida, viu, adolescente? Vocês vão trabalhar muito mais do que descansar. Isso aí você pode ter certeza. Mas você tem que aprender isso aí também, a saber descansar. Diga, Renato.
importante mesmo. Tem gente que usa o trabalho como fuga, né? Usa o trabalho para fugir das coisas. Às vezes usa o trabalho para fugir de casa. Para fugir, às vezes, está tendo problema com a esposa, está tendo problema no casamento, está tendo problema com os filhos. Não, eu vou para o trabalho, que aí eu vou fugir desses problemas. Os problemas ficam aqui e lá no meu trabalho que eu sou feliz. Tem gente que acha que dentro de casa ele é o quê? Ele é um banana, mas lá no trabalho ele é importante. Equilíbrio, meu irmão, equilíbrio. A Bíblia nos ensina isso aí. Continuando, agora eu vou falar para vocês visões que nós temos dentro da igreja e que nós estamos equivocados, aquilo que eu falei no começo. Olha lá, evangélicos e o trabalho cristão, né, colocando entre aspas. Tem gente que acredita que para você trabalhar para Deus, você tem que justificar suas habilidades. E eu coloquei 2 exemplos, quer dizer, uma pessoa que, não, para mim trabalhar para Deus, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, ou eu tenho que saber falar. Se eu não sei essas 3 coisas, eu sou imprestável para Deus. Eu só trabalho na igreja se for para essas 3 coisas. Eu só trabalho para Deus se for. Se eu não estiver lá na frente tocando, se eu não estiver cantando, ou se eu não estiver dirigindo alguma coisa, eu não trabalho para Deus. Isso é erro. Você trabalha para Deus no seu dia a dia. Outra coisa, um médico que nas férias vai cuidar de crianças carentes na África. Não estou dizendo, gente, vou reforçar, que isso aqui não é que está errado, não. Glória a Deus, porque nós temos médicos que se levantam e vão cuidar de crianças carentes. Glória a Deus e parabéns para eles, tem que continuar pensando nisso. Mas o erro é você achar que naquele momento, você sendo médico, ou você sendo um engenheiro, ou você sendo um professor, naquele momento você está trabalhando para Deus. Naquele momento é o que você está fazendo alguma coisa que justifica o seu trabalho para Deus. Quer dizer que quando o médico atende um paciente no consultório, não, aí eu não estou trabalhando para Deus. Essa é a minha vida secular. Aqui eu não trabalho para Deus, aqui eu trabalho para mim. Mas, nas minhas férias, eu vou tirar um tempo que eu irei na África cuidar de crianças. E aí sim eu estou fazendo um trabalho para Deus. O que eu quero que você entenda é que quando você está lá no seu consultório sendo médico, ou você está lá no atendimento ao público, se você é um atendente, se você atende uma pessoa na prefeitura, você está lá trabalhando para Deus. Atenda a pessoa da melhor forma, seja o melhor cristão que você possa ser, dê testemunho de quem você é, naquele lugar onde você está. Isso que é importante. A gente acredita que trabalhar para Deus é só vir na igreja. Trabalhar para Deus é somente quando eu realizo alguma coisa dentro da igreja. Você está equivocado, meu irmão. Você está extremamente equivocado. Outra forma. Oi. Naquele segundo exemplo que você deu ali, ou qualquer profissional, ele se sente como se ele tivesse redimido. Sim. Aí você pode ensinar o seu carregamento. Mas assim, mas na realidade, quando ele está trabalhando no seu labor, né, ele pode fazer algo que ele sente. Sim. Pode haver, porque ele tem casos de pessoas de médicos dentro da igreja que atendem De forma gratuita, de né? forma gratuita, estão trabalhando para Deus. Sim, sim, sim. A cidade chegar na sua é bem descansada. A Rita falou uma coisa que é verdade. As pessoas às vezes acham que, como ele ganhou dinheiro o ano todo, nas férias ele vai trabalhar para Deus para se redimir. Você pode estar trabalhando para Deus em todo momento. Você pode estar atendendo uma pessoa de forma gratuita, mas quando você também atender a pessoa recebendo, você vai fazer da melhor forma. Você não vai atender uma pessoa porque tem... A gente tem aqui na igreja muitos médicos, e ainda bem que eu acho que quase não tem nenhum aqui hoje, né? Estão tudo viajando. Mas tem médico que às vezes no consultório é uma pessoa, mas no posto de saúde é outra. Isso é um absurdo, gente. E médicos cristãos. Pelo plano é um jeito, particular é outro. Às vezes você está falando, é verdade. Que cristão você está sendo? Que cristão você está sendo? Mas vamos parar de dar exemplo de médico, porque senão depois eu nunca mais dou aula aqui. Vamos lá. Servir no reino, entre aspas, né,
é sinônimo de atividade ministerial de tempo integral. Exemplo, pastor, diácono. Tem gente que acredita que servir a Deus é o pastor. O pastor serve a Deus. Ele serve a Deus, porque ele fica o tempo todo, a gente até olha para o pastor e fala assim, esse é um homem de Deus, né? O tempo todo, ele tem a vida dele, o tempo todo, prestando serviço a Deus. Isso é errado. Isso é errado. Acredita que aquela profissão vai ser mais nobre do que a sua. Quando você serve a Deus em qualquer profissão. O pastor, a vocação dele é servir a Deus em tempo integral. Né? E Deus levanta pessoas para que vão servir a igreja dele em tempo integral. E eles também têm as obrigações deles de trabalho, têm as obrigações de serviço deles. Mas eles não se tornam mais nobres ou menos nobres por causa disso. Nós podemos ser tão nobres e sermos vistos aos olhos de Deus como pessoas que fazem a diferença nesse mundo sem estar servindo a Deus em tempo integral, servindo a Deus aonde você estiver. Isso é um engano também. Outro engano é aquilo que eu falei no começo, é criar alternativas cristãs de trabalhos para proporcionar um ambiente favorável. O que às vezes a gente pensa? Não, eu vou fazer o seguinte, o primeiro exemplo, eu vou deixar, eu trabalho aqui, eu sou um atendente aqui, eu sou um engenheiro, mas eu vou deixar a Bíblia aberta aqui em cima da minha mesa. Essa vai ser minha forma de servir a Deus. Porque alguém, na hora que me perguntar sobre a Bíblia, eu vou falar que eu sou cristão, é a forma de eu testemunhar que eu sou cristão. Como eu disse, não é nada de errado nisso, mas você tem muitas outras formas de servir a Deus além disso. Esses são exemplos que o Timothy Keller colocou no livro, de uma pesquisa que ele fez dentro da igreja dele com alguns empresários. As respostas, a maioria foram essas aí que foram feitas, que foram dadas por eles, entendeu? E ele mostrando que apesar de ser atitudes nobres, elas não querem dizer que você está fazendo trabalho para Deus ali naquele momento. Outra forma, orar pelos negócios, fazer reuniões de oração, é bom, é importante. Na minha empresa a gente ora todo dia de manhã, antes de começar o trabalho. É um momento bom, é um momento que a gente está ali pedindo a Deus que abençoe a nossa empresa, abençoe a nossa diretoria, abençoe os funcionários, que não haja acidente naqueles que estão nas estradas. São momentos importantes que a gente passa. Mas se eu, como cristão, acreditar que a minha parte, como servo de Deus, eu fazendo aquela reunião de oração ali, ela está cumprida, não está não. Porque depois eu saio dali, aí eu trato mal um funcionário, eu trato mal uma pessoa, eu sou desonesto nas minhas atitudes, eu tento ludibriar as coisas. Tem um exemplo que o pastor Kelly usa no livro, muito interessante, de um médico, de um advogado, que durante anos, ele trabalhou numa empresa de advocacia, que a função dele era o quê? Quebrar contratos. Ele pegava os contratos e analisava ele minuciosamente e encontrava ali brechas para poder quebrar aqueles contratos. E ele era um cristão. E ele trabalhou muitos anos vendo isso. Um dia, ele viu que aquilo ali estava sendo errado. Porque Jesus fala para nós que o nosso sim deve ser nosso sim e o nosso não é não. Então, quando a gente faz um contrato, é o ajuntamento de promessas que nós estamos fazendo. E ele estava sendo o quê? Um quebrador de promessa. Ele estava sendo um quebrador de promessa. Ele era um cristão diácono de uma igreja e ele viu que estava errado. E ele falou, eu tenho que mudar, porque não está correto o que eu estou fazendo. Ganhar dinheiro e destinar parte dela às instituições de caridade. É importante isso? Sim. Mas você não pode pensar que isso é só importante. Não, eu vou morrer de trabalhar, mas eu vou dar meu dízimo, eu vou dar uma parte para a instituição de caridade, eu vou ajudar os pobres. Eu estou igual a Rita falou, né? Estou me redimindo. Comprando minha salvação. A gente fala, né, sobre isso e às vezes a gente, dentro do meio evangélico, a gente está querendo comprar nossa salvação também. Redimir das coisas. É errado. A missão principal, se não for a única, do cristão no ambiente de trabalho, é evangelizar os colegas. Tem gente que acha que a única missão dele ali é evangelizar quem está junto com ele.
Não está errado. Você tem que realmente evangelizar as pessoas. Você tem que testemunhar de Jesus. Mas não vai ser sua única missão. A nossa missão é fazermos um trabalho bom e perfeito. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Então, logo que a gente viu o que não é uma visão cristã, o que é uma visão pagã, e o que é uma visão cristã, entre aspas, que está dentro do meio evangélico, mas está equivocada. Agora, como que nós podemos mudar essa nossa visão? Não, antes eu tenho um tópico aqui, ó. Eu ia falar sobre a dicotomia, que é esse problema que a gente acaba esquecendo de dividir o que eu sou fora da igreja e o que eu sou dentro da igreja. Isso é um grande problema hoje que nós vivemos. Nós queremos ser uma pessoa fora da igreja e outra pessoa dentro da igreja. Eu sou uma pessoa perto dos meus irmãos da fé e sou outra pessoa lá fora. O meu trabalho, eu não quero que a minha fé entre no meu trabalho. Por quê? Porque às vezes eu não vou ter condição de fazer uma reunião de oração, porque o meu patrão não permite. E aí eu não posso exercer a minha fé lá dentro da minha empresa. Às vezes, eu não tenho dinheiro para dar aos pobres. Como que eu vou exercer minha fé através do meu trabalho? E aí você vive o quê? Você entende que o seu trabalho é uma coisa e a sua fé é outra. Jesus é uma coisa e o mundo é outra. Meu irmão, você está precisando ler Colossenses 1. Colossenses 1 vai falar isso para nós. Paulo vai falar que Jesus, Ele é dono da nossa vida, do nosso trabalho. Jesus é dono de tudo em nós. Se você acha que o seu emprego é seu, ou que a sua empresa é sua, não, é Jesus, porque é Ele que permite que você esteja ali. Nós queremos ser muito controladores da nossa vida. Nós queremos ser controladores de tudo, achando que nós somos donos de tudo. Quem permitiu você estar lá é Jesus. Eu posso estar falando aqui, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Como que eu posso controlar a minha vida? Como que eu vou controlar o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou controlar a minha profissão? Como que eu vou controlar o que eu vou ser? Nós não temos condições de fazer isso. Então, entendendo isso, aí a gente vai partir para as visões que o Evangelho de Jesus nos dá. O Evangelho nos fornece recurso para realizarmos um trabalho mais inspirado, realista, gratificante e fiel. Como? Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente pode usar o Evangelho de Jesus, usar o que Jesus nos deu no nosso meio de trabalho e transformar o ambiente onde a gente está. A primeira coisa que eu preciso entender é que que o Evangelho ele vai me dar uma nova identidade, uma nova motivação e um novo prazer no trabalho. Isso é muito importante, porque hoje os consultórios de psicólogos estão lotados de pessoas que não sabem por que estão aqui, que não sabem por que vão, o que eles devem ser, o que eles vão ser, o que eles vão querer ser, qual é a motivação. O campeão de venda de livro cristão, é um livro ótimo, eu já li, é do pastor Rick Warren. Ele fala assim, qual o propósito da vida? Para você ver que o livro, um dos campeões de venda de livros, é um livro para falar qual que é o propósito da vida. Porque as pessoas não entendem qual que é o propósito da vida, elas não sabem por que elas estão aqui. Tem pessoas que trabalham e não sabem, eu não sei por que eu escolhi essa profissão. Eu vi uma história de um rapaz que estava fazendo doutorado em economia, e quando ele concluiu o doutorado dele, ele chorou e falou assim, eu descobri que nada disso faz sentido para mim. Ele chegou no doutorado para chegar a essa conclusão, que aquilo ali não fazia sentido para a vida dele. Por quê? Porque a gente tem um problema sério de identidade, e Jesus vai falar isso para a gente. O Evangelho vai mostrar isso para a gente, você tem que buscar o que você quer ser, quem você é, e o seu trabalho está ligado nisso aí. Lá na antiguidade, as pessoas eram conhecidas pelo trabalho. João Batista, José, o carpinteiro. Deus é conhecido na Bíblia pelo seu trabalho. Quantas vezes Deus é chamado na Bíblia de Criador? Criador foi o trabalho que Deus realizou. Então a sua identidade, quem você é, está relacionado ao seu trabalho. Adolescentes, vocês têm que descobrir, orar, buscar a Deus para que vocês descubram a sua identidade. O que vocês querem ser.
qual os seus dons, qual a sua vocação, o que Deus colocou na nossa vida. Deus colocou dons em cada um de nós. Nós temos dons, nós temos qualidades. Deus nos permitiu que nós possamos exercer atividades, exercer assim, temos dons de realizar algumas coisas. O João Daniel é arquiteto, ele não está aqui não, mas ele é arquiteto. Ele olha para um lugar e constrói na mente dele várias coisas. Eu olho para a parede e não vejo nada, eu só vejo a parede. Para mim, se pintar de branco, está ótimo. Mas ele não, ele pensa que uma cor combinada com outra vai dar certo. Isso é um dom que Deus deu para ele. É um dom que Deus deu para ele. Como me deu dons também. Como me deu dom. Então a gente tem que saber olhar dentro de nós e pedirmos a Deus para mostrar os dons que a gente tem. Porque a maior frustração das pessoas hoje é estar fazendo aquilo que não foi feito para fazer. E por que às vezes as pessoas vão buscar esses dons que não são feitos para fazer? Por causa daquele problema de isso não dá dinheiro. Às vezes o menino quer ser uma coisa, mas o pai fala, meu filho, isso não dá dinheiro. Isso aí não adianta, isso não dá dinheiro. Mas Deus criou pessoas para cada atividade diferente. Deus criou pessoas para cada coisa. Porque se a gente pensasse assim, muitas coisas não aconteceriam. Olha para a gente imaginar. Olha para você ver. Vou falar assim, eu comi no café da manhã, eu comi um ovo. Se a gente pensar quantas pessoas estão envolvidas para aquele ovo chegar na minha mesa, alguém comprou uma terra, resolveu fazer um galinheiro, né? É apicultura? Não, galinheiro é apicultura, frangocultura, sei lá, granja, isso, desculpa. Granja, resolveu fazer uma granja. Aí ele foi construir a granja, ele teve que contratar pedreiros, às vezes, para fazer aquela estrutura ali. Para criar a galinha ali, ele vai precisar de energia elétrica, precisou de pessoas que trouxessem a rede elétrica até ali. Quando ele conseguiu que a rede elétrica chegasse ali, ele teve que comprar ração. Aí tem uma indústria de ração. Para falar da indústria de ração, ele tinha que falar do plantio de milho, que é alguém que plantou o milho, que chegou na indústria de ração, que alguém processou, que alguém empacotou, que o caminhoneiro levou o milho lá. Aí alimentou a galinha botou o ovo. Alguém pegou aquele ovo e empacotou, botou na transportadora. Um caminhoneiro pegou aquele ovo e veio até Valadares. Passou, abasteceu num posto de gasolina, isso eu entendo bem. Abasteceu num posto de gasolina, teve um frentista para abastecer o caminhão. Abasteceu o caminhão, ele chegou. Alguém descarregou aquele ovo, que colocou na prateleira do supermercado no outro funcionário. Que você foi lá, que às vezes nem você foi lá, a sua secretária foi lá e comprou, passou pelo caixa e pagou, e que chegou na sua casa e alguém fritou. Olha, tanta gente envolvida, tanto trabalho importante para você comer um ovo. E se você pensar no tomate, se você pensar no arroz, é tudo assim. E a Amanda fritou. Então, a gente tem que entender a importância de todas as funções, cada um tem um dom. Para aquele ovo chegar ali, muitas pessoas estiverem envolvidas naquele processo de trabalho. Busque o seu dom. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7,17. Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou. Viva cada um como o Senhor determinou. O Senhor te deu um dom. E você às vezes está escondendo esse dom. Se a gente lembrar lá da parábola dos dons lá que Jesus contou, aquele que pegou aquela moeda, enterrou, e no dia que foi prestar conta ao Senhor, ele falou, eu guardei, e ela está aqui. O que Jesus falou? Aparta-te de mim. Então, meu irmão, você tem dons. E não é um só, não, são vários. Porque Deus nos fez com capacidades. Exerça ele, multiplique os seus dons. A motivação, a gente tem que ter motivação para o trabalho. Se você vai para trabalhar para o trabalho desanimado, se você vai para o trabalho já amaldiçoando o seu trabalho, Salomão vai falar lá em Eclesiastes, tudo o que você fizer, que faça melhor que puder. Tudo que você for fazer, faça melhor. Paulo vai falar, tudo que você for fazer, você faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque lembra lá de Colossenses 1, quem é o dono do seu trabalho é Jesus. Quem é dono da sua vida é Jesus. Se você entende isso, faça como se estivesse fazendo para Deus. Atenda o seu cliente da melhor maneira possível. Atenda o seu funcionário da melhor maneira possível. Tenha
compaixão com o seu companheiro de trabalho. Você não precisa achar que você é melhor do que ninguém. Tenha motivação para trabalhar e principalmente prazer, porque Deus teve prazer no que Ele fez. Quando a gente vê lá no relato de Gênesis, fala que depois que Deus, tudo que Ele tinha feito, Ele olhou para aquilo que Ele tinha feito e falou: tudo é muito bom. Você está tendo prazer no seu trabalho? Você chega no final do dia e olha para o que você fez e fala assim: isso aqui é muito bom. Isso que eu fiz aqui hoje é muito bom. O que eu realizei, o que eu exerci aqui hoje é bom. O que eu tenho feito é bom. Você está tendo prazer em falar isso para você mesmo? Você está tendo prazer de olhar para aquilo e falar assim: é bom. O que eu tenho feito é bom. Pense nisso, meu irmão. Aí está falando uma coisa importantíssima mesmo. Um cozinheiro, a comida só fica boa se tiver amor. A pessoa tem que ter amor, prazer pelo aquilo que está fazendo. A gente vê, quando a gente faz com prazer, as coisas saem muito melhor. Tenha prazer. E a Bíblia nos fala sobre isso. Jesus não fala isso. Faça bem. Faça aquilo que você... Desfrute do seu trabalho. Desfrute do seu trabalho. Tenha tempo para admirar seu trabalho. Tenha tempo para admirar o que você tem feito. Outra coisa. Nós somos parceiros de Deus no seu amor e no cuidado com o mundo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós viemos ao mundo para sermos mordomos de Deus e cultivarmos esse mundo. Então, eu já vi gente falando assim, eu nunca vi escrito na Bíblia que a gente tem que preservar a natureza. Eu não sei de onde que tira isso. Que Deus falou que nós temos que cultivar o mundo, amor às coisas, nós temos que explorar do que Deus nos deu, mas cuidarmos também. Cuidarmos do que o mundo deu para nós. Sermos cuidadosos com o que o mundo tem feito. E principalmente, nós devemos trabalhar para melhorar esse mundo. Isso parece até para campanha política, né? Mas parece mesmo. Às vezes a gente reclama tanto do que está acontecendo no Brasil. A gente reclama tanto do nosso país. A gente reclama tanto do nosso governo. Mas o que nós estamos fazendo? Eu lembro uma vez o pastor Davi Lago falou uma coisa aqui e eu não esqueci disso. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama. Começa arrumando sua cama. Tem gente que quer mudar o mundo, filosófico, cria ali 1001 coisas para mudar o mundo, mas não começa dentro dele. A gente quer ser bom, mas a gente não quer melhorar. A gente quer que as coisas à nossa volta sejam boas, mas comece por você. Valadares é uma das cidades que temos mais evangélicos no Brasil. E olha os problemas que a nossa cidade tem. Nossa proporção de evangélica aqui é muito grande. O Brasil já se fala que é um dos países mais evangélicos, que tem maior número de evangélicos do mundo. E olha o país que nós estamos vivendo. O que o Evangelho, o que Jesus está fazendo diferença no nosso meio? O que Jesus está fazendo diferença nas nossas vidas para nós transformarmos esse país? É responsabilidade nossa. O mandato que Deus deu para Adão, ele não acabou não. Ele continua. Cuide da sua terra, seja criativo, se esforce, cuide das coisas, cuide do mundo à sua volta, preocupe com as pessoas. A gente não se preocupa com isso. Outro erro também muito grande que a gente comete, não valorizar o trabalho dos não cristãos. Isso acontece demais. A gente tem que aprender a valorizar aquelas pessoas também que não seguem a mesma fé que a gente. E aquilo ali é graça de Deus. É graça de Deus sobre a vida das pessoas. Às vezes o seu chefe vai ser um ateu, mas ele vai ser um ótimo chefe, porque Deus deu a graça para ele, para que ele seja chefe, e ele seja uma boa pessoa, e você tem que valorizar o trabalho dele. Você tem que saber valorizar um trabalho de um engenheiro,
que não é cristão. Isso é graça de Deus também. Às vezes a gente tranca no nosso mundinho e achamos que só nós somos melhores. Não, existem pessoas, isso na teologia chama graça comum. Deus deu a graça dele. Tiago vai falar para a gente lá, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Deus que abençoa a vida daquela pessoa. Sim, com certeza, você chegar naquela pessoa. Então, quer dizer, você tem que entender que Deus também Ele está ali derramando a sua graça, a sua bênção sobre outras pessoas. Às vezes a gente quer achar que nós somos melhores, nós não somos melhores. Vai ter pessoas que vão trabalhar junto com a gente, que vai fazer um trabalho igual ao nosso e muito melhor do que nós. E quando você olha para aquilo e vê Deus naquela pessoa, vê Deus através do trabalho dela, você está entendendo o Evangelho, você está entendendo o que Deus falou. Porque você tem que olhar para aquilo e elogiar. Tem pessoas, tem governantes que vão ser muito bons e não vão ser cristãos. Não estou fazendo aqui apologia nem para votar em líder cristão, não. Nós temos que buscar pessoas que têm valores cristãos, mas às vezes nem vão ser cristãos. Porque às vezes pessoas não cristãs têm mais valores cristãos do que quem é cristão. Então valorize isso, aprenda a valorizar isso aí. Isso são, imagine só, uns exemplos bíblicos de pessoas que foram muito bem, mas não estiveram no meio da igreja, exerceram ali no meio secular. José. Você viu José no Egito abrindo uma igreja? Você viu José no Egito, ele buscando ali evangelizar? A gente vê contando a história de José, que foi um grande homem, um administrador do faraó, um líder pagão, contrário a Deus, mas mesmo assim ele honrou o Deus que ele tinha. Ele foi um ótimo administrador. Eu não vejo na Bíblia escrito lá que José pregou para o faraó, não. Isso aí. Mas a gente vê que José foi um exemplo ali no meio dele. Daniel, Esther foi rainha. E a história de Esther é surpreendente, né? Porque ela ali naquele meio daquele povo, daquela forma ali, quando Mardoqueu, eu até separei aqui um versículo, quando Mardoqueu lá em Esther 4:14, Mardoqueu chama Esther e fala com ela, quem sabe não foi para este momento, não foste conduzida à realeza. Mardoqueu chama Esther e fala com ela, quem sabe não foi Deus que colocou você aí, para você fazer a diferença. Isso a gente poderia falar para os nossos líderes, pessoas dentro da igreja, que estão em cargos chaves, promotores, juízes, políticos, vereadores, prefeitos, presidentes. Quem sabe não foi Deus que te colocou aí para você fazer a diferença. Deus te colocou aí para você fazer a diferença. E a gente sabe a história de Esther, que Esther relutou, mas depois ela se convenceu que ela tinha que fazer a diferença. E tem uma frase de Esther que eu gosto muito, que ela fala assim, se for preciso, lá em Esther 4:16, ela vai falar assim, se for preciso, morrerei. Quer dizer que ela se convenceu que se fosse para salvar o seu povo, mesmo assim ela ia morrer. Isso aí é reflexo de Jesus na vida de Esther. Isso é reflexo de Deus na vida de Esther. Tem uma comentarista que fala que Esther, antes de falar isso, ela foi chamada uma vez de rainha no livro de Esther. Depois ela foi chamada 13 vezes no livro de Esther. Então são pessoas que Deus colocou em lugares estratégicos para fazer a diferença. E não colocou foi dentro da igreja não, colocou lá naquele lugar que nós chamamos de mundo. Talvez você está num lugar para você fazer a diferença, para você ser a diferença naquele lugar. Talvez você seja um Esther, talvez você seja um Daniel, talvez você seja um José. E talvez você está achando que você não sabe como que você vai conseguir, porque você vive numa empresa que só tem pessoas ateus, que só vive pessoas pervertidas, e você fala, eu não vou conseguir pregar o evangelho para eles nunca. Eu te falo, você vai pregar o evangelho através da sua vida, através das suas atitudes, através de quem você é. Você vai pregar muito mais através do que você fala. Amém? Outra forma, enxergar o mundo através da palavra de Deus. A gente tem que aprender a realmente
usar a palavra de Deus para transformar o nosso mundo. A palavra de Deus vai transformar o quê? A nossa ética. Como nós devemos ser. Se nós somos cristãos, se nós somos a imagem e a semelhança de Jesus, nós devemos ter ética, nós devemos ser pessoas que amam o próximo. Aí nós queremos ser o seguinte: eu sou cristão no domingo, na segunda-feira, quando chega a boleta do imposto de renda, eu sou ateu. Vou dar um jeito de sonegar. Irmão, não funciona. Não funciona. Aonde que vai a sua ética? Sua ética só serve para o culto? Só para você pregar lá na frente? Para você dar a palavra lá e falar sobre fé e trabalho? Como que eu falo aqui hoje isso, e eu chego lá na minha empresa segunda-feira e falo, não vamos pagar esse imposto, não, vamos dar um jeito aí, contador, dá um jeito aí, não vamos pagar isso não vamos emitir nota fiscal não. Ou, sendo um pouco desonesto, né, porque tem sempre aquele negócio assim, ser um pouquinho desonesto. Nós vivemos no Brasil, né, gente? O Brasil, se não tiver o jeitinho brasileiro, se não tiver a forma, o jeito brasileiro, a gente acaba dando aquele jeitinho, né? Eu ia contar um exemplo da minha empresa, mas não pode não, que está gravado, né? Depois pode dar problema. Depois eu conto em particular. Mas então, a gente tem que entender que a nossa ética tem que transformar. E você já pensou como que a palavra de Deus, você pode usá-la no seu ambiente de trabalho? Você já pensou como você pode trabalhar a motivação das pessoas que trabalham com você através da Escritura? A gente quer muito palestra motivacional, livro motivacional. Você já viu como que a palavra de Deus é motivacional? Conta a história de José do Egito para eles. Usa a palavra de Deus para isso. Você já pensou como que você pode entender o seu relacionamento com o seu chefe, se você usar a ótica da Escritura? Se você observar o que a Escritura fala, às vezes o seu chefe vai ser seu carrasco, mas você vai ter que amá-lo. É isso que Jesus vai falar para a gente, que nós temos que aprender a amar nossos inimigos. Quer dizer, você vai entender o relacionamento, talvez você vai entender aquela pessoa. Talvez você ouvindo essa palestra, você vai entender seu chefe, às vezes ele tem um problema na casa dele. Talvez falta o maior de todas as coisas, falta Jesus na vida dele. Você já pensou como a visão se torna diferente sobre a ciência e sobre as artes, se você pensar que tudo é obra de Deus? Se a gente pensar quantos avanços temos hoje na medicina, e às vezes foram desenvolvidos por pessoas não cristãs, mas você pensar que a graça de Deus está ali, você pensar que Deus interviu naquele momento ali. Você já imaginou como você pode entender melhor as catástrofes, a política, os problemas, se você olhar com eles através da Bíblia? Então use a palavra de Deus para isso, para enxergar, e principalmente que o seu trabalho, isso aí vai resumir tudo que eu falei, ele seja uma adoração, um culto a Deus, que ele seja tudo isso, que ele seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Use o seu trabalho para isso. E aqui para encerrar, eu quero falar sobre a questão do descanso. O poder do descanso. Trabalho versus descanso. E existe um relacionamento simbiótico entre trabalho e descanso. A gente tem que aprender isso. Porque a vida não é só de trabalho. A vida tem trabalho e tem descanso. Primeiro, por quê? Porque quando você entende o descanso, você entende que o descanso, ou praticar a guarda do sábado, que a gente vai ler na Bíblia, também é um modelo de colocarmos nosso trabalho na perspectiva e no seu lugar apropriado. Quando a gente entende, porque o que acontece? Se você não entende o descanso, se você não entende o que é tirar um momento para você descansar, se você não compreende isso, você não está entendendo o que é o trabalho. Você está entendendo errado. O descanso é você entender que o trabalho tem o seu papel na sua vida, que ele tem a importância na sua vida, mas que o descanso também é muito importante para você. Você tem que entender o papel de cada um, onde cada um encaixa, onde cada um vai encaixar na sua vida. Eu li uma semana atrás um trechozinho, uma notícia,
falando de um livro chama Jeff Beff, chama Morrendo por um Salário. E ele argumenta que o sistema de trabalho atual adoece e mata as pessoas. Na obra, Beff conta a história de Kenji Hamada, um homem de 42 anos, a minha idade, que morreu por causa de um ataque de coração quando estava em seu escritório em Tóquio. Hamada trabalhava 75 horas por semana, todos os dias, e demorava cerca de 2 horas para chegar ao trabalho. Pouco antes da sua morte, Hamada havia trabalhado 40 dias seguidos sem folga. Sua esposa contou que ele estava extremamente estressado. Isso aqui é você não entender a importância do descanso na sua vida. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa descansar. Nós não somos Superman, nós não somos, isso é só para história em quadrinhos. Nós precisamos ter descanso e Deus criou isso lá na criação. Deus descansou não foi porque Ele estava cansado, não. Porque Deus não se cansa. Nós cansamos, mas Deus não se cansa. Ele descansou para Ele criar um padrão para nós, que é o padrão de você trabalhar 6 dias e descansar no sábado. No sábado, isso é no passado. Hoje a gente já entende que o sábado é qualquer dia da semana, porque tem pessoas que trabalham no sábado, tem pessoas que trabalham no domingo. Então você descansa na segunda, tem pessoas que folgam na segunda-feira, tem pessoas que trabalham 12 por 36, né? Trabalham um dia e folgam no outro, tem pessoas que trabalham 24 horas, depois folgam 72. Então você tem que entender a importância do descanso. E quando você entende a importância do descanso, você também está entendendo a importância do trabalho. Porque senão a sua vida vai continuar vivendo em um total desequilíbrio. Importante também quando a gente tem o descanso, a gente entende que o descanso é um ato de confiança. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele vai falar a parábola que ele vai dar o sermão ali, que ele conta a história dos lírios do campo, né? Que ele vai falar das pessoas que são ansiosas. Você tem que confiar em Deus. Tem pessoa que não quer descansar porque não confia. Ah, não, eu não posso, a minha empresa, eu não posso folgar. Eu não posso viajar, porque senão ela não trabalha, ela não funciona. Bancário, que às vezes acontece isso muito, né? Bancário morre de medo de tirar férias, porque quando volta, às vezes está demitido. Não posso tirar férias, senão eu perco meu emprego. Cadê a sua confiança em Deus? Cadê a sua confiança que Deus vai cuidar ali? Eu era meio assim. Eu falava, não posso deixar minha empresa, não. Se eu sair daqui, as coisas não funcionam, não. Não, só eu que vou conseguir resolver isso, só eu que vou conseguir resolver aquilo. Deus me deu, assim, uma visão tão abrangente, que hoje, quando eu saio, eu vejo que a empresa funciona melhor sem eu lá. Não tem problema, não dá dificuldade nenhuma, as contas são tudo pagas, tudo funciona melhor do que eu estando lá. Acho que Deus quis me mostrar assim, totalmente ao contrário. Ele falou assim, eu vou te mostrar, confia em mim. E toda vez que eu viajo, tudo funciona melhor do que quando eu estava lá. Tem um rapaz que trabalha comigo, eu falo assim, que é meu financeiro, eu falo assim, eu só vou viajar. Quando eu viajo, o dinheiro sobra. Quando eu estou aqui, só está faltando. Eu viajo, as coisas funcionam melhor. Mas é por quê? Porque eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a confiar que o Senhor vai me abençoar quando eu estou lá e quando eu não estou. Eu aprendi a confiar que mesmo eu não estando lá, eu creio que Deus está ali naquele lugar. Eu tenho que aprender como funcionário que não vai ser minhas férias que vai gerar minha demissão. Aprenda a confiar em Deus. Quando você descansa, quando você tem o seu momento de descanso, você está também dizendo para Deus, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está olhando por mim, que o Senhor está ali naquele lugar por mim. E tem uma coisa que o Timothy Keller fala, que eu gostei muito, ele colocou assim, o descanso que está por trás do descanso. O descanso que está por trás do descanso, só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos dar. Definição do cristão, alguém que não apenas admira, imita e obedece a Jesus, mas quem descansa na obra consumada por Cristo. Meu irmão, aprenda a descansar além do descanso. Não se canse por muitas coisas nesse mundo. Porque tem muitas coisas que Jesus já resolveu lá na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz por nós foi para nos darmos descanso. Ele nos disse aquilo para nos dar descanso, para nos dar tranquilidade.
Lá em Mateus 11 ele vai falar, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque Jesus sabe que sobre a nossa vida nós vamos ter muitos fardos para carregar. Nós vamos ter muitas dificuldades. Mas vinde a mim, porque eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar a carregar. Eu vou estar do seu lado e vou ajudar a carregar. Se o seu trabalho está sendo um peso na sua vida, se o seu trabalho está sendo um momento onde você só tem desgosto, se o seu trabalho é um momento onde você só tem desilusão, ore a Deus, porque Ele está aqui para te dar descanso na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na sua profissão. Se você quer escolher uma profissão, se você quer buscar descanso em Jesus, Ele vai dar uma profissão, Ele vai te mostrar. Às vezes os meninos falam lá em casa, pai, qual que é o meu dom? Eu falo, descansa no Senhor, aguarda que no momento certo Ele vai te mostrar qual que é o seu dom. Mas quando você confia nele, quando você entrega para Ele, quando você crê que Ele está no controle da sua vida, vai aparecer aquilo que Ele quer para você ter uma vida feliz. Mas não se iluda, trabalhar não é fácil também não. Mesmo com Jesus, vai ter os trabalhos, vai ter a dificuldade. Mas a diferença é que quando Ele disse, vinde a mim, Ele fala que Ele vai estar junto com a gente, ajudando a carregar nossos fardos. Ele não vai carregar nossos fardos. Essa história que Jesus vai carregar o nosso fardo, isso não existe. Ele vai estar junto com a gente, nos ajudando. Não é fácil não, mas nós vamos vencer lá na frente em nome de Jesus. Amém? Oi. Aí eu falei com o seu chefe, lá da minha igreja, Fernando. Aí ele falou assim, esse meu chefe, que é o pai, ou desse jeito, eu fiquei na maior alegria. Glória a Deus por isso, né? Isso é Jesus que faz, irmão. Quem sou eu para dar a glória para mim? A glória é dele. Amém? Vamos orar? Isso. Talento que Deus me deu. Eu como empresário, eu já teve um momento que eu falei, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Será que realmente é isso que o Senhor quer da minha vida? A gente tem essas dúvidas também. A gente acha que sempre a vida dos outros é fácil, né? Aí, nesse dia, Deus colocou no meu coração, quantas pessoas ali eu sou responsável por liderar? Porque se também eu der as costas e abandonar aquelas pessoas, como que elas vão ter emprego? Muitas famílias, muitas pessoas que dependem também de mim. Acho que Deus quis mostrar a minha importância, mas me botou uma responsabilidade muito grande, né? Mas é assim, glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pelo Teu ensino, Senhor, pelo Teu exemplo para as nossas vidas, que nos faz pessoas tão diferentes, que nos faz transformados, renovados e purificados pelo Teu sangue na cruz, meu Deus. Senhor, que nós possamos encontrar o dom, a vocação que o Senhor nos deu, para que possamos exercer nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, no nosso curso, na nossa faculdade, que realmente seja tudo para a Tua honra e glória, meu Deus. Nos ajuda a caminhar, o caminho não é fácil, mas sabemos que o Senhor está do nosso lado, e que o descanso, Senhor, que só o Senhor pode conceder, venha aos nossos corações e nos faça cada dia melhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.